Prontinho, pode iniciar. Tá bom, obrigada. Boa noite a todos, né? Vamos à nossa última aula sobre gestão agroindustrial, né? Que é nosso terceiro encontro. Espero que todos tenham conseguido acompanhar as outras duas aulas, não tenham dúvidas. E aí a gente vai finalizar com essa hoje, tá? Me desculpa aí a voz, porque eu tô um pouco gripada. É uma gripe que ela não quer largar de mim, mas tá tudo certo. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre distribuição agrícola e agroalimentar, né? Vamos começar sobre o comércio varejista, a atividade intermediária de maior expansão geográfica e, sem dúvida, o comércio varejista. E também uma atividade que está estrategicamente privilegiada entre as indústrias, né, agroalimentares e os consumidores, que estão fazendo um dos principais setores do sistema agroindustrial, pois estão eles mais perto, conseguindo direcionar todas as tendências de consumo, necessidades e desejos da população em geral. Outra questão que o comércio varejista leva grande vantagem sobre os demais playlists do sistema agroindustrial ocorre em função do seu posicionamento geográfico automatizado, que precisa de uma logística sofisticada para a distribuição de seus produtos até para os lugares mais longe do país. Utilizando as malhas viárias e praticamente 100% da distribuição ocorre por caminhões, com exceção da região norte, que predomina o transporte fluvial, né? Aí a gente vai falar um pouco, a gente ressaltou um pouco sobre o comércio varejista, né? Que nada mais é os supermercados, os grandes centros de distribuições. O varejo e seus múltiplos serviços. Seleção de produtos para comercialização de acordo com as necessidades, os desejos e as tendências do mercado. A logística de transporte para distribuição da mercadoria das indústrias agroalimentares até os pontos de varejo. O armazenamento e estocagem desses produtos, o que favorece a oferta contínua que o mercado exige e a capacidade capacita o varejo a ter seus giros de mercadorias controladas. Se uma loja de varejo vende 3 vezes a sua capacidade de disposição em gôndolas dentro de um mês, é muito importante ela dispor de estoques de mercadorias que possam suprir as vendas sem comprometer a existência do produto, porque este está no estoque ou em outro ponto interessante. Reposição da mercadoria no estoque, que tem que acontecer no período entre o giro, ou seja, entre a venda e a reposição nas prateleiras, tem que chegar os produtos para armazenagem, senão causará uma quebra na oferta e faltará o produto. A marcação de preço é no varejo que se percebe qual é a diferença de preço entre as indústrias e os varejistas, indicando a lucratividade das indústrias. Os consumidores são os grandes determinantes do preço de mercado, ou seja, se o produto está muito caro, ele prefere comprar outro daquele, caindo as vendas e, consequentemente, forçando a baixa de preço. Promoção do produto é a disposição das gôndolas e diante do consumidor que os produtos são apresentados para a venda. É nessa oportunidade que a gente tem que ter um local privilegiado, né, para colocar essa mercadoria, tipo em frente do caixa, perto do meio da prateleira, na hora que a gente vai passando, tá ali destacado, favorecendo as vendas, como também a possibilidade de fazer isso indica promoções de preços de produtos para aumentar as vendas e também colocar as pessoas para oferecerem degustação do produto para o consumidor que se impulsiona na compra. O que acontece? Vamos voltar aqui. Eu tenho um determinado produto
que sai da minha indústria, né, da minha agroindústria. Vamos citar um exemplo de Vamos dar o exemplo de um arroz, né? Porque tem várias variedades de arroz que são vendidos e tudo. Então, acaba que nós, os consumidores, tem pessoas que vão pelo arroz melhor, pelo que não fica papado, que cozinha menos. Tem umas pessoas que gostam do parbolizado, né? Então, assim, vamos no arroz normal mesmo, no nosso normal. As pessoas vão lá e escolhem, alguns têm a tradição de família, né? Que escolhe aquela marca, outros vão pelo preço, ou vão pela cara do produto. Então, assim, para ter um grande giro, para não ter estoque muito grande dentro dos supermercados varejistas, as pessoas pegam e fazem promoções, para o estoque cair, eles fazem conforme o estoque na reposição da mercadoria no estoque, vamos supor, a marca X está vendendo mais, então vamos comprar mais da marca X, que a gente consegue o melhor preço, para a gente colocar lá na prateleira mais em conta para o consumidor. E com isso. Oi, gente, peraí, só um minutinho. Certo. A logística, marcação de preços, promoções, a venda dos produtos, né? Sim, o principal objetivo do comércio varejista é vender os produtos que estão expostos nas prateleiras, né? Atraindo o consumidor até seu ponto de vendas. O pós-vendas, os varejos atuam no atendimento ao consumidor, da oferta até o pós-venda, prestando apoio de troca de mercadorias na forma do uso do produto, entre outras coisas, né? Ofertas de emprego, com isso, né, favorece o crescimento da região em que está localizada, melhorando a economia local e disponibilizando vagas para a população do local. Temos que atentar também em duas questões muito importantes, que é a logística e a expansão geográfica das redes de lojas varejistas, né? A internacionalidade das empresas, a multiplicação das fórmulas de vendas, a diversidade do comportamento dos consumidores e o aumento da densidade populacional nas áreas urbanas, fazendo para a distribuição de uma atividade complexa e dinâmica. Mas o problema todo reside na irregularidade da distribuição que compromete todos os integrantes da cadeia do sistema agroindustrial, que é desde o produto com a dificuldade de escoamento, né, da sua produção, em razão das regiões que localiza e das estradas de acesso. Então, entra em questão de produção industrial e, em seguida, a distribuição. Finalmente, o mix de marketing, né, que é a seleção do produto escolhido para a venda, praticado pelo varejo. Então, a gente tem que atentar também nesse pós-venda, né, toda a cadeia do sistema agroindustrial, que a gente tem que dar todo um suporte para esse varejista do que acontecer com o nosso produto. Vamos supor, eu tenho um estoque, igual vocês viram que teve aquela polêmica do detergente, né? Então, aquilo lá foi como se diz, teve que recolher de todas as gôndolas do Brasil inteiro, então imagina o transtorno que não foi. Recolher milhares e milhares de vidros de detergente ser descartado. Então, assim, até a logística da gente sair com o produto da agroindústria para distribuir nas lojas de varejo também, a gente tem que prestar bastante atenção onde que está localizada essas empresas, para a gente não ter nenhum acidente, nenhum percalço num determinado, nessa escoação do produto. O marketing, né, que é cada vez mais atuante e determinante das escolhas pelos consumidores. Através do estudo, né, da Big Data, que é os grandes números do mercado estatisticamente, consegue chegar muito perto do que o consumidor deseja, muitas vezes entende até o que ele vai precisar no futuro próximo. Então, a jogada de marketing é
qual que é o produto que está mais saindo da minha agroindústria. Vamos supor, eu tenho 5 produtos que eu produzo, que eu consigo fazer com uma matéria-prima. Então, vamos supor, eu tenho A, B, C, D e E. Qual que é o produto que está saindo mais? É o C? Então, vamos investir mais nele? Ou vamos fazer uma jogada de marketing para a gente pegar os outros produtos e conseguir colocar eles no mercado também? Para a gente pegar e produzir tudo igual? Então, o marketing hoje é essencial em tudo, 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 tudo. Tanto para nós do agronegócio, da parte agrícola, do varejo, de tudo, tudo. Tanto, eu falo que industrial, mineração, logística, tudo o marketing hoje está em alta. Isso influencia diretamente no varejo, que consegue trabalhar com esse conhecimento, né, melhorando suas especialidades, aumentando sua diversificação de oferta, promovendo inovações dos seus processos de gestão estratégica, interferindo até nas fusões entre as várias empresas varejistas para se beneficiar mutuamente de localização no esquema de distribuição, influenciando o ciclo da vida do produto, dos tipos de produtos agroalimentares que deverão ser produzidos, né, de acordo com as faixas econômicas da população, agregando valor e aumentando o preço dos produtos em venda para os consumidores, entre outros. Então, foi mais ou menos isso que eu expliquei para vocês. É, eu tenho 5 supermercados que eu vou abastecer o meu produto, ou 5 lojas, ou 5 centros de distribuição, 5 varejos, né? Então, esses 5 varejos podem se juntar para comprar um grande pacote? Pode se juntar para comprar um grande pacote, para ter um valor melhor, um valor mais acessível, e que não batam, não choquem, né? O que não pode chocar são preços o preço final, né? Vamos supor, eu vou comprar uma marca X em 2 lugares, e em 2 lugares com preço diferente. Lógico que eu vou lá no que está mais barato, né? Todo brasileiro faz isso. E aí, com isso, né, essa grande expansão que tem, agora a gente vai voltar um pouco pela área dos supermercados, né? Foi criados os atacarejos. Então, o que que significa esses atacarejos? É uma forma moderna de comércio que une características das duas mais conhecidas e tradicionais formas de comercialização, que é o atacado e o varejo. Isso surgiu do estudo de comportamento dos consumidores, que passaram a buscar os menores preços para conseguir ter mais estabilidade financeira e economizar mais. Com isso, as empresas varejistas perceberam que poderiam vender mais se oferecessem seus produtos a preços mais baixos, mas para essa contrapartida promovia a venda no atacado. Por exemplo, se um consumidor quer comprar um açúcar mais barato, ele pode, desde que levar um fardo ou uma quantidade mínima do produto. Essa estratégia favoreceu o atacarejo, que vende mais, e favorece o consumidor, que paga mais barato. Em determinadas vizinhanças por todo o país, os familiares se juntam para fazerem compras para durarem 1, 2 até 3 meses, tudo no atacado. O faturamento dessa forma de varejo está aumentando cada dia mais, pois os consumidores estão atraídos pelos menores preços. Outro fator que ajuda o atacarejo é a venda mais barata e o seu depósito e no seu mesmo local da venda, na parte superior das prateleiras. Verdadeiros supermercados com todos os estoques acima das gôndolas. Então, aqui, a gente pode ter um exemplo de os grandes supermercados, né, da nossa cidade, igual a gente tem hoje um atacarejo, que é o Marte Minas, que é o conhecido em Minas, toda Minas Gerais tem um Marte, quase todas as cidades de Minas têm um Marte Minas, né, tem uma determinada quantidade de população que tem que ter para ter esse supermercado, né, para ter esse atacarejo. Aí depois disso que veio, né? Depois que explodiu essa
esse tipo de supermercado, aí começou a ter ABC, né, que virou também atacarejo, mas só não, mentira, desculpa, ABC não. Veio o Bahamas, né, que veio para atacarejo, depois aqui na nossa cidade, o que meu Mega Mix não era atacarejo, ele virou atacarejo. Então, assim, na hora que todo mundo foi ver o atacadão, né, que sempre foi varejo e atacado também. Então, assim, esse tipo de supermercado, ou tipo de qualquer, até lojas também de materiais de construção, quando você compra em grande quantidade ou menor quantidade, o preço também muda. Então, assim, está crescendo muito. E no supermercado está crescendo mais ainda, porque tem as promoções, né? Então, vamos supor, tem a promoção quando junta grande população, igual a gente viu aqui de familiares, igual para uma casa que tem 2 pessoas, não compensa comprar no atacado. Porque se eu for comprar no atacado, quanto tempo que vai durar? Se eu for comprar uma compra para 3 meses, vai durar mais, porque não vai consumir tudo que a gente compra. Então, assim, numa família grande de 6, 7, 8 pessoas, isso faz toda a diferença no final, né? O tanto que se economiza. Vamos supor, se eu vou pagar R$ 25 num pacote de arroz no varejo, quanto que eu vou pagar num fardo no atacado? Então, assim, é essa conta que a gente tem que fazer. Igual produto de limpeza. Ah, se eu comprar uma um detergente, né, um vidro de detergente, quanto é que sai? E se eu comprar 6, 7, 8, né? Então, quanto que fica para me comprar no atacado? Então, essa é o grande diferencial que eles estão fazendo hoje em dia e que está dando super certo, né? Multinacionais e suas influências no sistema da agroindustrial. A maioria das indústrias do agronegócio brasileiro está nas mãos da capital estrangeira, que enxerga o Brasil como um celeiro para investimentos em vendas de produtos, serviços e tecnologias para o setor agropecuário. Essas empresas são focadas não só em venda de seus produtos para as empresas e propriedades rurais, integrantes do agronegócio brasileiro, mas também estão interessadas na eficiência no uso das suas tecnologias. O fato leva essas empresas a investirem no capital humano, né, como ponto estratégico do aumento da sua participação no mercado, que cresce ano a ano. Agora, o grande foco das ações dessas multinacionais segue a tendência de inovação de serviço, com busca no aumento da produtividade. Então, aí a gente vai voltar no nosso antes, durante, né? Antes, dentro e fora da porteira. A gente vai voltar nesse aspecto que a gente viu nas outras 2 aulas. Então, a gente vai voltar nele em questão das multinacionais, né? Que no antes da porteira, a comercialização de agroquímicos, máquinas agrícolas, sementes, fertilizantes, influencia diretamente no custo da produção do agropecuário, que depende diretamente dos preços desses insumos adquiridos pelos produtores rurais. É necessário que a empresa agrícola, né, a propriedade agrícola, a fazenda, a nossa propriedade agrícola, se atenta para a decisão de plantar e do levantamento de custos que isso implicará, pois depende da produtividade por área, os lucros podem ser diminuídos, o que pode comprometer a saúde financeira e a existência da propriedade. Então, é igual a gente comentou, a gente tem que fazer todo um estudo de caso, né? A gente, eu vou plantar, eu tenho uma propriedade, eu vou plantar, eu vou sentar com os meus colaboradores, né, com a minha gerência, e vamos lá, o que que a gente vai plantar? O que que a gente vai consumir, né? O que que a gente vai precisar de insumo, de tudo, semente, qual que é a semente que a gente vai utilizar? Então, é isso que a gente tem que pensar no antes de produzir. E no dentro da porteira, né, que é a gestão estratégica da empresa rural, é importante porque indica um ciclo onde existe planejamento,
gestão das operações do dia a dia, controle dos números e dos acontecimentos, processo de melhoria contínua que ajuda a corrigir e melhorar os erros anteriores, que provoca uma inovação constante na gestão da empresa. Então, assim, que a gente vai fazer? A gente plantou, a gente vai, a gente teve uma quebra de um maquinário, a gente teve uma semente que não foi boa de qualidade, então aquela ali a gente descarta, um produto que não deu conta de suprir a distribuição não ficou legal. Então, assim, isso daí a gente tudo tem que ir anotando para no futuro a gente não ter o mesmo erro, né? Não bater naquela mesma tecla. Sem essa gestão voltada para os melhores resultados, a propriedade rural sofre demais com a influência dos mercados de produtos e insumos agropecuários. O depois da porteira estão as trades de comercialização de produtos agropecuários, que influencia diretamente no preço que se consegue na venda da produção, ou seja, na lucratividade da propriedade. Além das tardes, né, existe também as indústrias agroalimentares, que atuam como elas, comprando lotes grandes de produtos para estabilizar a sua produção industrial de alimentos processados, entregando os intermediários atacadistas e varejistas. Podemos ver que a produção agropecuária sofre a ação de vários agentes de mercado, tanto no antes como no depois da porteira. Daí a importância da empresa rural ter a profissionalização de sua gestão. O que acontece? Hoje, as grandes agroindústrias, né, agroalimentares, indústrias agroalimentares que dependem do nosso plantio, né, dependem do produtor agrícola, do agropecuária, tanto da, da semente, do leite, de tudo, né, da carne, da pecuária, da agricultura, da pecuária, né, lembrei da palavra que eu queria falar, desculpa. Então, assim, hoje, a agroindústria precisa do produtor rural, né? Precisa que o produtor rural tenha uma grande escala de produção para se comprar, para se conseguir processar esse alimento, né? Para entregar para os grandes atacadistas, para eles venderem, para os varejistas, para todo mundo vender. Então, se eu não consigo uma safra boa, uma safra adequada, a minha indústria, né, a indústria que vai comprar de mim, ela vai ter um prejuízo, porque ela não vai ter um grande estoque para uma grande produção para suprir a necessidade do consumidor final, que somos nós, né? Que nós que compramos ali nos supermercados. Prestação de serviço no sistema industrial. As empresas prestadoras de serviço estão cada vez mais presentes no sistema agroindustrial, principalmente em função das novas tecnologias, trazendo maior produtividade para o setor, desde o antes da porteira, com as pesquisas, desenvolvimento de produtos inovadores, passando por dentro da porteira com as novas técnicas de cultivo e controle fitossanitários, como também consultorias em gestão estratégicas, se estendendo até as indústrias agroalimentares e melhorando as linhas de produção industrial até as funções logísticas, de comercialização e de produtos agroindustriais. Então, o que acontece? Hoje em dia, várias empresas, a gente pode citar uma que eu não tenho quase 100% de certeza, mas a grande produtividade hoje das Batatas Bem Brasil é diretamente do dono da empresa, né? Que é o Sr. Roqueto, que tem a fazenda em Perdizes. Então, a maioria da produção dele de batata para suprir a sua indústria, para produzir, né, o ano inteiro, a maioria da produção vem das próprias fazendas dele. Então, o que acontece? Isso é um diferencial para ele saber
que ali ele tem, se ele planta X porcentagem de batata, ele sabe que dentro da empresa dele, da agroindústria dele, ele vai ter X produção de batata para passar para o consumidor final, para passar para as prateleiras do supermercado. Então, assim, a única coisa que pode acontecer para não ter esse X de produção de batata é os efeitos climáticos, né? Os efeitos climáticos que nós temos, é o controle fitossanitário, que é de pragas e doenças, né? Se no ano que ele plantar, infelizmente, dá uma praga na batata, ou a gente passa por um processo de seca, por mais que é irrigada, ou um processo de chuva demais, então aí a gente tem que ponderar isso daí. Então, é a única coisa que eu falo que é a única coisa ainda que nós, os produtores rurais, os agrônomos aí, os técnicos em agronegócio, que também vai para a área de campo, que não fica só no escritório ali, a única coisa que a gente não consegue controlar é essa parte. E que bom que a gente não consegue, né? Porque se a gente também conseguisse controlar, como é que seria, né? A influência da prestação de serviço no setor do serviço dentro do sistema agroindustrial. Consultoria agrícola, né? São as empresas prestadoras de serviços dos mais variados possíveis. Elaboração de planejamento dos empreendimentos agrícolas. Assessoria gerencial, assessoria técnica das mais diversas, desde o planejamento e controle de produção até a implantação de novas tecnologias. Treinamento e desenvolvimento de pessoas com treinamentos técnicos, gerenciais, humanos, de relacionamento pessoal, finanças e contabilidade. Empresas de tecnologia, né, as mais variadas técnicas possíveis, como os biológicos, né, produção de sementes e matéria genética de alta complexidade, visando melhor controle de pragas e doenças, aumento da produtividade, adaptabilidade de plantas aos mais variados ecossistemas, que é igual eu falei, que hoje em dia a gente consegue plantar variedades e variedades de batata em diversos estados, né? É, eu vi uma, eu vi uma reportagem, não sei se vocês viram, agora eles estão querendo levar a batata para ser plantada na Bahia. Até o pessoal do Roquedo está querendo plantar batata na Bahia. Então, assim, estão estudando variedades, né, que vai se adaptar no solo de lá, na condição do clima, do solo de lá, para ser plantado. Operações, né, que são desenvolvidas desenvolvimento de maquinários e ferramentas para a produção agrícola, industrial, de classificação de armazenamento e beneficiamento. Então, essa daqui não vai só, as operações, ela não vai só para o lado do agricultor, né? Ela vai também para o lado da indústria, que vai lá com novas máquinas para fazer o processamento de recebimento daquele produto para ser processado, para ser vendido. A qualidade de armazenamento, de beneficiamento, tudo assim é integrado. E o TIC, né, que é uma tecnologia das informações e comunicação, que enquadra-se as empresas de software, stand-ups, marketing. Então, aqui, esse último aí é mais lá ali dentro da minha agroindústria, para a minha empresa vender mais, desenvolver os softwares mais inteligentes para fazer todo o processo, porque a gente sabe que hoje em dia várias empresas já estão tendo a tecnologia que não vai precisar nem do ser humano mais. É tudo robô, é tudo automatizado, é tudo controlado via software, até no celular, né? Igual a gente tem um exemplo também na nossa área agrícola, que são os pivôs, né? Tem pivô que a gente consegue controlar pelo celular, os drones, né? Que são controlados pelo comando ali, até no celular também, controle. Então, assim, essa tecnologia está avançando, ela vem avançando, né? Ela está vindo a cada ano que passa, inovando na nossa, como se diz, para o nosso lado.
Os startups, né, que são empresas que desenvolvem os aplicativos específicos para o uso da cadeia do sistema agroindustrial, por exemplo, controle de qualidade de matéria-prima, controle de umidade do solo para fins de irrigação, controle de todas as operações da propriedade rural, de comercialização com pesquisas de preço para melhor comercialização. Então, aí a gente tem, ó, viu, eu falei da nossa qualidade da matéria-prima, se a produção, minha produção está sendo boa, controle da umidade do solo para fins de irrigação, que é igual eu expliquei para vocês, que é o pivô, né? A gente consegue controlar pelo celular, tem softwares, tem aplicativos que a gente consegue ver, né? Empresas de software, normalmente são empresas que desenvolvem softwares de gerenciamento, que envolve desde o controle de finanças, compra, estoque, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, contabilidade, faturamento, fluxos de comunicações da empresa, fluxos de trabalho, atua principalmente na melhoria dos processos gerenciais das empresas, dos mais diversos setores do sistema agroindustrial. Então, assim, não adianta eu ter, né? Eu ter a melhor matéria-prima para me colocar dentro da minha indústria, eu ter a melhor tecnologia no meu campo, se eu não tenho uma tecnologia dentro da minha empresa, se eu não tenho um controle de todas as minhas finanças, um controle do meu estoque, um controle de tudo geral, né? Eu falo um controle de manutenção dessa minha empresa também, desse maquinário dessa minha agroindústria, porque o que acontece? Se eu não parar a minha empresa para me fazer uma manutenção, eu posso rodar uma safra, né, fazer uma produção de uma safra e chegar na próxima safra eu não dar conta de produzir, porque eu não fiz ali aquele intervalo entre uma produção e outra, eu não consegui fazer a minha manutenção. É igual um exemplo que eu vou citar para vocês, que eu tenho uma vasta experiência, né? Foram alguns anos no ramo, que é a indústria de processamento de cana-de-açúcar, né? Que é a fabricação de álcool, açúcar, energia, né? Então, assim, quando a gente está na safra, é ela 100% funcionando. É de dia, é de noite, é de madrugada, ela é 24 horas. É 24 horas colhendo, é 24 horas moendo, é 24 horas produzindo. Então, ali não pode ter erro, ela não pode ter quebra. Acontece, porque por mais que você dá uma manutenção, né? Você fica aí, quando termina a safra, até começar uma safra de novo, você fica aí uns 4, 5 meses, porque geralmente aqui na nossa região, na região que eu trabalhei, sempre a safra termina ali novembro, dezembro, e ela vai começar novamente só em março, abril, que é na hora que acaba o período de chuva. Então, eu fico, ó, novembro, né? Vamos supor, se eu parar minha produção, minha safra é dia 1º de novembro, então eu vou ficar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, eu vou ficar 5 meses. Nesses 5 meses, eu vou dar manutenção na minha indústria inteira. Vou dar manutenção na esteira que recebe, eu vou dar manutenção na caldeira, vou dar manutenção em tudo, nos tanques de processamento, nos lugares de armazenar, eu tenho que dar manutenção em tudo, para que na hora que começar a minha próxima safra, meu maquinário esteja tudo ok. Então, geralmente, tem alguns softwares que ajudam nesse processo, é, alguns controles que fazem de maquinário, ó, o ano passado mexeu em X maquinário, esse ano não precisa mexer nele não, porque ainda está ok, vamos mexer no segundo. Então, geralmente, o pessoal das agroindústrias fazem isso. E é bom por ter esse gargalo de safra e para depois começar de novo, para ter essas manutenções. Drones que revolucionaram o campo com controle de pragas e doenças
e aplicações de agroquímicos, né? E de hoje, agora, de georreferenciamento, que agora já nem se usa mais como se diz, o GPS ali do humano ali para fazer esse georreferenciamento. Os drones agora também estão vindo aí para suprir muita coisa, né? Já está indo na aplicação já de agroquímicos, que nem precisa mais dali do maquinário para se aplicar em alguns produtos, né, em algumas culturas aí. Empresas de prestação de serviços operacionais que vão desde o plantio até a colheita nas propriedades rurais, vendendo horas de seus maquinários e funcionários para os mais diversos manejos da lavoura, com arrendamento de máquinas industriais e veículos. O que acontece? Essa parte aí dessas empresas de prestadores de serviço, a gente pode citar um exemplo da produção de café, né? Geralmente, assim, só os grandes produtores, né, que tem vasta fazenda de produção de café, tem todo o seu maquinário para colher, beneficiar e tudo bonitinho. Mas ainda tem as pequenas propriedades que ainda arrendam, né? Tem essas empresas que oferecem esse serviço, que levam a máquina, colhem o café, aí vem a outra máquina soprando, então, assim, e aí vem a terceira, vem os funcionários, né, que ainda tem pessoas ainda que colhem manual, então, assim, tem ainda essas empresas que prestam serviço e que nunca vão acabar, porque cada ano que passa, é, o produtor tá parando de comprar maquinário, tá se alugando, porque é muito mais fácil, ele não tem que dar manutenção, né? Eu falo que um exemplo que eu posso citar também, que eu vivi isso, né? É numa usina de cana-de-açúcar, geralmente seu maquinário não, que o maquinário é da empresa, tipo, as máquinas de colher, as colhedoras de cana, os tratores, geralmente é da empresa mesmo. A empresa, cada ano, ela vende, compra um novo, vende uma máquina, traz uma máquina nova, ou faz uma parceria com os grandes mercados aí de máquinas, né? Massey Ferguson, John Deere. Então, aí fazem as parcerias e pegam aquelas máquinas para se testarem, depois compra. Então, assim, mas a frota de veículos leves, geralmente não, quase todas as usinas é tudo alugado, né? E aí ela se paga ali por ano um valor X de aluguel, né? Então aí depois chega no final do ano, esses veículos é tudo trocado, essas máquinas é trocadas e tudo mais. As empresas, né, de comercialização que assessoram no processo do mercado e preço, né? Ajudam as empresas e os produtores rurais a saberem o melhor momento para compras e comercialização de seus produtos, como também para entendimento da evolução do mercado e tendência. Essas empresas aqui, a gente pode citar um exemplo aqui da nossa cidade, a Cauã, né, que é uma empresa de armazenamento de café. Então, ali eles armazenam café, ali na hora que tiver um alto valor no mercado, consegue vender ou consegue juntar um lote de vários produtores para se vender esse café. Então, assim, essas empresas também, acho que vai aumentar cada ano que passa para suprir essas necessidades. Empresas de importação e exportação, que auxilia nos trâmites para importar e exportar, que é igual eu expliquei, da Cauã. As franquias, né, que a primeira franquia de agronegócio no Brasil foi a Estúdio Lavoura Agro, que oferece uma gama de serviços de consultoria de gestão rural, contabilidade, assessoria para investimentos, equalização de patrimônio financeira, governança e entre outros. Então, a nossa primeira empresa que foi fundada aí no nosso Brasil para suprir a nossa área do agronegócio foi essa Estúdio Lavoura Agro, né?
que conta com tudo, desde a consultoria ali do seu plantio até o final, até a sua comercialização. As características principais desses prestadores de serviço incluem, né? Então, o que são as características de cada prestador que tem, onde que eles jogam, o que eles fazem? É a alta qualidade, né? Customização dos serviços criando para as necessidades de cada cliente, soluções competitivas, informações privilegiadas, melhoria da rentabilidade, confiabilidade e segurança dos trabalhos, né? Treinamentos específicos para cada necessidade de desenvolvimento profissional, ou seja, com novas tecnologias, né? Entre muitas outras. Os trades, né? Da comercialização do produto da produção agropecuária, são empresas especializadas no agronegócio, que possuem informações privilegiadas sobre todo o fluxo do sistema agroindustrial e, por isso, podem tanto prestar o serviço de consultoria e assessoria de mercado, como também pode atuar na comercialização de todos os produtos, desde antes da porteira, passando dentro e chegando até o depois da porteira, na comercialização da produção agropecuária e na produção agroindustrial. Quando tratamos desses trades de importação e exportação, observamos que somente 87 empresas com sede em 30 países controlam toda a cadeia do agronegócio no mundo, né? Então, aí, olha para você ver uma vasta. Hoje em dia, vamos supor, esse tanto de empresas, esses 87, pode ser que tem mais. Agora, a gente pode ter o exemplo da Copercitros, a Cauã também, aqui na nossa cidade, também é um exemplo, né? Que ele vai no. Eu sei que no antes da porteira não, porque ele não participa da comercialização de insumos. Mas ele depois ali com assessoria, eu sei que dá uma assessoria de produção, e depois da porteira, né, para ajudar a comercializar esse produto. São empresas de vários setores, entre bebidas, carnes, tecnologias e veículos inteligentes. Dentre elas, a gente cita, né, o Grupo Coca-Cola, a Ambev, a JBS, que é a de carne, a Unilever, que é de vários produtos, a IBM e a Microsoft e a Amazon. Somente 4 empresas dominam a importação e exportação da commodity agrícola, né? Que representa mais de 70% do mercado brasileiro, do mercado mundial, desculpa. Comercializam, transportam e processam diversos commodities, possuem navios, né, oceânicos, portos, ferrovias, refinarias, silos, moinhos e as fábricas. São ela, a ADM, a Bung, né? Não a Bung, eu falo que a Bung ela tem vários leques de produção, né? A Bung Grãos, a Cargill, tem até uma, uma empresa aqui na nossa região, né? A Luiz Derm, que é a Company, né? Também, que são as empresas que fazem parte do agronegócio. Cooperativismo, e agora a gente vai falar sobre o cooperativismo no sistema agroindustrial. Sabemos que o sistema cooperativista é a grande opção para que o sistema agroindustrial possa assumir seu papel de agregar valores ao agronegócio brasileiro, desenvolvendo várias áreas que estão integradas no sistema agroindustrial. De acordo com o Batalha, né, ele sempre está aí para nos ajudar e assessorar nas definições. É importante entender que, de um lado, as cooperativas são situadas entre as economias particulares dos cooperados, e de outro, o mercado aparece como estrutura intermediária, formando em comum acordo entre os integrantes. Sua missão fundamental nesse processo intermediário é promover o desenvolvimento do processo de produção até a comercialização dos produtos, passando inclusive pelo marketing, que entendemos como ações de posicionamento e vendas no mercado. Tudo deve começar dentro da porteira,
onde os produtores rurais têm enormes dificuldades em gerenciar sua produção em função de sofrer por pressão dos poderes de barganha, né, das empresas do antes e depois da porteira, que normalmente são grandes empresas e controlam os mercados. Temos aproximadamente 4,5 milhões de propriedades rurais, né, sendo que mais de 90% delas são de pequeno e médio produtor, inclusive as propriedades de agricultura familiar. As propriedades de agricultura familiar, elas são mais voltadas para feiras, né? Essas feiras que a gente tem na cidade, então aí ela não contabiliza muito nesse, nesses 90%. Quer dizer, contabiliza nos 90%, mas não é uma grande escala de produção. Imagina agora se essas propriedades rurais espalhadas por todo o canto do nosso país indo ao mercado comprar insumos para produzir. Cada um precisa comprar, por exemplo, de 10 ou 50 unidades, o que vai influenciar o preço, a compra do produtor ou a grande empresa que está ali vendendo os produtos. Obviamente, o preço das grandes empresas. Então, os produtores rurais do Brasil, do interior, né, do Brasil inteiro, vão pagar mais caro pelos insumos. Isso influencia diretamente no aumento do custo da produção. Então, por isso que o cooperativismo, né, está entrando no sistema agroindustrial para ajudar nesses grandes valores que se vendem, né? Imagine, então, que esses produtores, com sua safra colhida de 5 a 10 até 200 hectares, indo ao mercado vender para grandes empresas, comerciantes, trades ou bolsas de mercados, bolsas de mercadorias e do mercado. O criar e influenciar mais no preço do produto colhido, a oferta do produtor ou o poder de compra do atacadista. O mesmo do intermediário que passa para esse atacadista. Claramente são os grandes atacadistas que ditaram os preços dos produtos agropecuários. Voltamos então à mesma história. O produtor vem vendendo mais barato a sua produção, consegue uma remuneração menor. E em função dos altos custos de insumos, sua rentabilidade será menor ainda. Então, aqui, a gente pode citar um exemplo, né, que é triste, né, de se citar esse exemplo, os produtores de leite, né? Vamos, como se diz, não vamos tapar o sol com a peneira, não, porque é injusto, né? Se paga nem R$ 1 no litro de leite para o produtor, né? E aí, na hora que chega lá na mercadoria, lá no supermercado, quanto é que a gente está pagando em 1 litro de leite hoje? Sei que tem todo um custo de produção ali, na hora que esse leite chega no laticínio, para todo o beneficiamento, mas se a gente for parar para pensar, nós dessa área, né, os produtores rurais, nós agrônomos, nós técnicos em agronegócio, técnicos agrícolas, se a gente for parar para pensar, é muito injusto, né? Eu falo que o tanto que esse produtor gasta para se produzir esse 1 litro de leite, para ele ser vendido tão barato, né? Aí chegam alguns grandes laticínios, chegam em algumas propriedades, conseguem dar um valorzinho maior, um valor assim acessível, mas mesmo assim, a conta será que bate? Fecha ali no final? Acho que ainda como se diz, não zerou a produção total de leite no Brasil, né? Porque ainda tem algumas pessoas que gostam, né? Gostam do que faz, gostam do que tem, gosta ali do retiro do leite, mas tem muita gente que está desistindo, né? Que é muito custo é muito alto e como se diz, a conta não fecha, né? O papel da cooperativa nesse processo do sistema agroindustrial.
Temos que entender que a grande saída para o mundo do agronegócio brasileiro é o sistema cooperativo. Algumas questões que devemos entender para que esse setor do agronegócio precisa do sistema cooperativismo. A união faz a força, não estarão mais separados durante todo o processo de produção. Isso já cria uma nova perspectiva para suas vidas, seja nos aspectos sociais, produtivos ou comerciais. No antes da porteira, em grupos maiores terão maior poder de barganha com as grandes empresas de insumo, né, sementes, agroquímicos, maquinário, e poderão conseguir melhor preço pela compra em grandes volumes, fator que influenciará diretamente no menor custo de produção. No depois da porteira, né, padronizando a produção de todos os cooperados, o volume de produção para vender será maior, né? Outra vez conseguirá maior poder de barganha no processo de comercialização com produtos no padrão do mercado e dentro dos aspectos de qualidade que são necessários. No processo de produção, a cooperativa fornecerá assistência técnica para apoio de produção agropecuária, melhorando dessa forma a qualidade e a padronização dos produtos produzidos na propriedade, agregando valor à sua safra. No processos sociais, os agricultores estarão unidos e as famílias poderão desfrutar desta união, melhorando também a lucratividade das propriedades rurais, tendo melhora numa qualidade de vida, né, do produtor e da sua família e toda a sociedade rural envolvida na cooperativa. Então, assim, é nítido, né? Assim, pode-se contar nos dedos os produtores que não têm uma cooperativa, que não faz parte de alguma cooperativa para ter esses benefícios todos, tanto de lucro, né? Lucro é menor custo para se produzir. No processo de comercialização, estarão apoiados em pessoas técnicas especializadas que orientarão a fazer as vendas quando o mercado estiver mais favorável. Podemos utilizar, inclusive, a venda de mercado para entregas futuras. Desculpa. No processo no financeiro, né, a cooperativa poderá levar créditos para a produção agrícola a juros mais baixos, que trará retorno financeiro maior, que a gente pode citar os bancos, né, Sicoob, Sicredi, que são grandes bancos de cooperativas, né. No primeiro momento, a cooperativa poderá ter o maior poder de negociação com as indústrias, né, do agronegócio, conseguindo maior valor pelo produto em função da sua qualidade e padronização e estabilidade de entrega. Em segundo momento, a propriedade, o próprio cooperativa, com o seu crescimento, poderá entrar no ramo industrial, começando a produzir produtos alimentícios manufaturados, agregar valor à produção agrícola, pense ainda que uma simples manipulação de verduras, preparação das porções individuais e vendidas a um supermercado poderia agregar valores ao produto e gerar maior rentabilidade a todos. Essa parte aqui, a gente pode citar um exemplo que tá aumentando, né? Acho que a cada ano que passa, esse ano está mais assim visível, que são os empórios, né? Os empórios de hortifruti. Não sei se vocês já viram os empórios de hortifruti agora com produtos selecionados, embalados a vácuo, todos melhorados ali, tudo organizadinho, vendendo separado, picado, para suprir a necessidade da correria do dia a dia hoje, né? Querendo ou não, hoje todo mundo corre, não está tendo tempo para nada. Então, tem hora que não tem tempo para descascar uma laranja ou picar uma verdura para se fazer. Então, hoje em dia, esse ramo aí está crescendo bastante. E aí agrega no cooperativismo, né? Porque aí, vamos supor, vamos juntar ali a agricultura familiar, né? Vamos juntar ali
4 produtores que produzem vários tipos de verduras, né, de hortifruti diferentes, para me suprir aquele supermercado ali, aquele varejo ali, para me vender. Então, assim, o cooperativismo vem aí, ó, vem aqui a cooperativa dos produtores, que já tem lugar de vender, então, assim, já vai agregando tudo ali no mesmo lugar. Vamos falar agora sobre a cadeia de produção na agroindustrial, né? Que a agroindústrias e as cadeias de produção agropecuárias. Quando falamos em cadeia de produção agropecuária, estamos falando dos grandes grupos de produção, como os grãos, produtos florestais, né, o leite e carne. E ainda como são produzidos os produtos industrializados, por exemplo, vamos transformar o leite em queijo, a madeira em celulose e papel, né? Então, assim, a gente tem esse grande gargalo aí. Vamos estudar as cadeias de produção dos grãos, né, da carne e dos produtos industrializados, analisando os fluxos e três macro segmentos: produção de matéria-prima, industrialização e comercialização. Vamos lá, agora a gente vai falar no nosso primeiro, né, que é a cadeia de produção de grãos, que é o Brasil é um grande produtor, né, de grãos, o Brasil é um grande produtor de grãos, utilizando a soja como exemplo, que é, acho que 90% da nossa produção, 90% dos grãos produzidos aqui no Brasil é soja, então a gente tem uma safra inteira que se produz, né, então eu falo que o Brasil está aí, nós temos uma vasta cadeia, né, um território enorme para se produzir. A gente consegue sair na frente de muitas grandes países aí, mas infelizmente algumas coisas ainda pecam para a gente não ser um país de primeiro mundo, principalmente a política, né? Então, assim, pelo menos na área agrícola, a gente está em primeiro lugar. Entendendo que nele se encontra o milho, o trigo, o café, o feijão, o arroz, entre outros. A soja é o grão mais produzido no Brasil, com produtividade que pode alcançar até 60 sacas por hectare, e alterna o primeiro lugar mundial de área e quantidade produzida só com os Estados Unidos. Seu preço é determinado pela Bolsa de Mercado de Chicago, né? E depende de vários fatores no mercado, como quantidade de área a ser produzida pelos países produtores, produtividade esperada por área, estoque dos países produtores, caracterizando a oferta e a demanda dos países compradores. A soja é um produto agrícola, né, que pode ter valor agregado depois da industrialização. Dessa forma, conheceremos os aspectos ligados aos destinos e usos industriais da soja no Brasil. Do 100% da produção, 44% é exportado em grão in natura, 7% para auto-usos, né, e os estoques do país, e o restante, 49%. Ó, 100% da produção. 44% vai para exportar, 7% para outros países, né, para exportação em grão, e 49% fica aqui. Para processamento, sendo que 79% vão para a produção de farelo, que é muito utilizado em rações animais, né, que chega a 48%, e 52% é exportado. O restante, 21% são transformados em óleo vegetal, né, dos quais 23% são exportados e 77% utilizados para o consumo doméstico. Entre alimentação, né, que está o leite de soja, o tofu, e para a produção de biodiesel, que ainda é muito pequeno, né, no país, ainda está se aprimorando. E eu tenho um dado que de 2020, né, que o preço da soja in natura em 2020 era de R$ 114,81 por saca de 60 quilos.
E quando o farelo, para ser exportação, o preço era de 1.690 toneladas. Isso lá em 2020. Imagina agora, esse valor deve ter aumentado, né? Porque somos grandes produtores de soja, somos grandes exportadores também dessa produto. Que o farelo como subproduto da soja alcança preço relativo a 88,9% do valor do produto in natura, sendo que o restante dos subprodutos ainda tem, principalmente o óleo, que tem alto valor agregado na sua venda no varejo. A cada fase de industrialização, há crescimento de valor sobre o produto, que proporciona maior rentabilidade ao produto processado em relação ao produto in natura. Então, quanto mais eu necessito dessa soja para me produzir, né, para me fazer alguns produtos para ser comercializado, maior rentabilidade a gente tem. Aí a gente tem a cadeia de produção de carne, né? O Brasil é um dos maiores produtores de carnes do mundo, é um dos 5 maiores exportadores de origem bovina, suína e aves. Essa cadeia no sistema agroindustrial é um pouco complexa e envolve muitas áreas até os produtos, tanto in natura como industrializados, chegando ao consumidor. É importante destacar, quanto maior a cadeia, é mais técnico for o processo industrial, maior será o valor agregado do produto final. Do produtor ao consumidor final, destaca-se várias partes dos processos da cadeia, onde há um gargalo nos frigoríficos que compram animais para abate, tanto de criações extensivas, que é os gados criados no pasto, como os intensivos, que é os confinados. Então, vamos lá. O valor, aqui o que eles tentaram mostrar para a gente, é que se eu tenho um animal, né, eu vou criar um plantel de gado, eu vou criar ele no rodízio de pasto, né, na rotação de pasto. Vou criar ele só no pasto, a gente vai dar ração de suplemento para eles, mas ali vamos criar eles 100% no pasto. O valor do meu produto, do meu boi ali para o frigorífico é diferente de um confinado 100%. 100% na ração, 100% no, como se diz, 100% ali industrializado, né? Porque querendo ou não, o gado confinado, ele não vai na pastagem, ele não pasta, ele não toma sol, ele só fica ali debaixo ali da cobertura com um ventiladorzinho, como se diz, uma serragemzinha ali para ele pisar. Então, o valor é totalmente diferente. O valor que o frigorífico agrega aos abates animais se divide em produtos comestíveis que podem ser consumidos in natura, né? Com a venda direta dos atacadistas e redes varejistas, restaurantes e até os açougues, sofrendo deslocamento de transporte refrigerado desde que sai do frigorífico, podendo também serem congelados até chegar à mão do consumidor. Produtos industrializados como enlatados, embutidos, que podem sofrer processos de venda no supermercado. Então, esses dois gargalos aí. E os produtos não comestíveis, né? Aqui eles vão pegar os comestíveis, né? Que é a carne ali, separa toda aquela variedade de peças ali que a gente encontra. E aí, na maioria das vezes, os açougues são os que mais vendem sem ser congelados, né? Tem açougues que ainda vendem, mas para supermercado atacadista é congelado, não adianta falar assim, supermercado tal, aqui na nossa cidade eu não sei, mas na região onde eu morava tem um supermercado, um X supermercado da cidade, que ela tem uma produção de vacas para ser consumida no supermercado. Então, hoje, assim, nessa cidade tem os dois supermercados, os dois maiores grandes supermercados têm,
uma fazenda, cada um tem sua fazenda específica de produção de gado, e tem um empório, né, igual a que tem especificamente também a criação do gado para consumo ali do seu empório ali para ser vendido. Então, aí não passa por processo de refrigeração, não. Os produtos não comestíveis, né, que são indústrias farmacêuticas, que industrializa parte dos animais abatidos e podem, por exemplo, participar da composição de um creme anti-inflamatório, como a gordura do carneiro, que enquadra e ajuda na ação desse remédio. Indústria de preparo de matérias-primas à sobra, né, dos animais podem ser utilizados como matéria-prima industriais, como couro, né, que é utilizado na confecção de tapetes, cadeiras, sofás, botina, né, que tem muita gente que usa botina. Algumas desses produtos aí, desses subprodutos, né, na industrialização de rações, que é uma das maiores cadeias, cujos produtos como proteína, incorporada em rações animais para uma adequada alimentação de pets e cavalos, agregando valores à cadeia do agronegócio. Não podemos deixar de reforçar a importância que o sistema agroindustrial tem na evolução do nosso país, para que nos tornamos uma potência agroindustrial, dependendo muito menos do mercado de commodity, que não favorece pelos baixos preços pagos pelo produto, e dependência da cotação de mercadorias. É importante produtos industrializados dessas matérias-primas exportadas a preços mais altos que o valor da nossa matéria-prima agrícola. Então, o que acontece? Somos grandes produtores, né? Vamos citar aí de etanol, mas só que a gente faz todo o processo, a gente paga muito caro, tanto etanol como gasolina. Eu falo que é uma vergonha, né? A gente ser produtor, a gente produzir, ter que exportar para depois voltar, porque várias coisas que a gente faz aqui, que a gente importa e volta, a gente paga mais caro, igual. Minas Gerais é um dos maiores produtores de café que tem. Brasil é um dos maiores produtores de café. Se exporta grande maioria da sua produção. Café bom sempre vai para fora. Isso é uma vergonha, gente. Como se a gente tem. Para quem toma-se o melhor café é quem é o produtor. É quem é o produtor que está ali. É você que tem uma produção pequena em casa que bebe um café de qualidade. Agora, as grandes cafeterias do exterior, que bebe o melhor café que tem no nosso Brasil, né? Eu falo que é uma vergonha. A gente tem que ter essa realidade também. Vamos entender um pouco mais sobre a geração de valor da cadeia do agronegócio com o estudo da cadeia de produção de florestais, onde o Brasil se apresenta como um dos maiores produtores, né? Como um dos grandes produtos de papéis e derivados também de celulose. Aí a gente vai falar um pouco dessa cadeia, né? Há pouco tempo atrás, como mostra a nossa história, desde o descobrimento, éramos exportadores de madeira in natura. E não tínhamos um parque industrial capaz de processar esse material para agregar valor ao setor florestal, de tal forma que todos os produtos industrializados eram importados, como florestas de produtos exóticos, como eucalipto e mogno, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem produção aqui, né? A gente tem até uma produção aqui, pertinho de Perdizes ali, né? A gente indo para Uberlândia, não sei se você já viu. Dessa extração eram levados aos caminhões, ao caminho da produção de lenha, né? E de carvão, que alimentava a siderúrgica com uso energético, gerador de calor para queimar os fornos dessas empresas para a produção de aço e também várias pequenas empresas
como padarias, carvoarias, né? Então levava tudo aí. Essa produção de madeira atende também à construção civil, desde a montagem de marcenarias, né, para a formação de pilares e vigas, até o uso para as construções de casa, comércios, para indústrias de móveis, né, que a indústria moveleira aí está aí com seus grandes produções, né, de cadeiras, camas, guarda-roupa, tudo quanto é tipo de indústria de móveis. A partir do momento que passaram a desenvolver uma civicultura comercial, começamos a produzir madeira sólida para a produção de tábuas, comprensados, lâminas e painéis. Isso já foi uma evolução e tanto, pois o processo dessas madeiras já agrega muito valor econômico no produto. O que acontece? Estamos conseguindo suprir, né, com o grande gargalo de plantação de agrossilvopastoril, né, que é a lavoura, né, a produção de madeira florestal, agregada com o gado e algumas das vezes agregado com a cultura, né? Eu já vi, não vi pessoalmente, mas eu já vi alguns produtores que plantam ali o eucalipto para fazer o eucalipto tratado e planta ali uma soja igual, não sei se vocês já viram ali perto da Marquem, ali eles plantaram, né, eucalipto e plantaram ao redor, tem produção de soja, então ali tem grandes pivôs ali, não sei se vocês já repararam, vocês dão uma olhada, e eu não sei aonde que se eu não me engano, é perto de Serra de Salitre, né, que está tendo um grande, uma grande colheita, né, vamos falar assim, dessas madeiras, que aí a gente vê 262 aí, esses grandes caminhões aí transportando. Nesse setor, como falamos de produção de celulose e papel, são os produtos com maior valor agregado que a madeira pode fornecer. Basicamente, são as fibras da madeira que são comercializadas para a produção desses produtos, cuja extensão diária que abrange são exportação, embalagem, gráficas, né, e editoração. Esse eu não sei um grande exemplo, não sei, porque não é uma coisa comum da gente se ver, mas está crescendo no mercado, né, para suprir tudo isso que está, a demanda que está tendo. Estrutura de distribuição de produtos agroindustriais. Cadeia de produção de leite, né? A criação do gado bovino leiteiro é muito importante para a vida dos brasileiros, que consomem enorme quantidade de leite de leite e de produtos derivados. Somos grandes consumidores, né? Todo mundo, eu falo que Brasil inteiro, fora do Brasil, todo mundo consome leite. É essencial, né, para o nosso organismo, a gente tem que ter. Então, esse tipo de criação deve ao enorme desenvolvimento genético, com a entrada dos animais PO, né, que são puros de origem, principalmente da raça holandesa, nos anos 80. Esses animais são de alta produtividade, mas quando trazidos para o nosso clima mais quente, tiveram alguns problemas, né, de adaptação. Com isso, iniciou os processos de cruzamento com raças bovinas de leite mais rústicas. A mais utilizada foi o gir, né, chegando a um produto de alta produtividade e rusticidade, que cresceu em todos os campos do país. O conhecido gado, né, o girolão, que é um dos maiores produtores de leite que a gente tem hoje no Brasil. Esse cruzamento trouxe produtividade, facilidade de manejo, né, a campo. Com tudo isso, contribuiu para a diminuição de custos, tanto na produção quanto na aquisição de plantéis, né, na aquisição da compra desse gado. Mercado nacional e internacional. Com a evolução desses plantéis, né, evoluíram também as indústrias de processamento de leite,
Os maiores mercados estão divididos atualmente entre as manteigas, requeijões e iogurtes. Hoje em dia, os grandes laticínios que tem, eles já produzem isso tudo, né? Acho que só aí também, né? Que aí também que produz iogurte também. Que eu saiba, assim, de comércio de comprar. Eu sei que aí também passa pela mussarela, né? Pelo a manteiga, pelo requeijão e pelo iogurte. Se alguém souber de mais algum aí, depois me dá um exemplo. Outro mercado em franca expansão desses produtos acima, que é a linha light, né? E sem lactose, que agora está sendo um grande processo que está tendo aí. Não era muito visto, muito falado, muito comercializado, mas agora, de uns tempos para cá, está tendo, né? Essa linha light não, mas a sem lactose aumentou assim drasticamente e a gente vê mais, né? Porque antes a gente nem via falar, né? Que tem um valor agregado que chega a ser mais de 2 vezes em relação aos produtos com gorduras e lactose. Então, vamos supor, hoje em dia, um leite normal, vamos supor, hoje a gente paga R$ 5 aí na promoção. Um zero lactose, sem não sei o quê, a gente consegue pagar quase 10, 11, R$ 15, igual o leite de soja, né, que é um valor maior também. Quando falamos no caso de produção de queijo, derivados e derivados, né, o estado de Minas Gerais é um dos maiores, mais conhecidos, né, produtores desse queijo, desse derivado, podendo mostrar que o nome queijo de Minas é conhecido nacionalmente e internacionalmente, né, procurado por muitos outros estados e países do mundo inteiro. A distribuição no mercado nacional se dá por atacadistas, que compram grandes volumes, né, maiores, e distribuem para grupos varejistas, que procuram produtos diferenciados para atender seus clientes de maior renda, como também pequenos empórios nas grandes cidades, onde se consegue o maior preço, agregando muito valor ao produto industrializado. Além dessas distribuições por atacadistas, né, temos também inúmeras pessoas que compram lotes desses queijos e vendem em uma rota de cidades, entregando, né, em padarias, pequenos comércios, e só é possível graças aos preços que consegue alcançar para custear suas despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação. Essa distribuição por pessoas é amplamente aceita e acontece em todo canto do país, mas tem as suas restrições, né? Tem o seu selo de qualidade. Eu falo que hoje em dia não consegue se vender igual se vendia antigamente, que antigamente tinha as pessoas que eu lembro que quando eu era mais nova, tinha um cara que ele saía aqui de Araxá com o carro cheio de queijo, ia vender para Franca, São Paulo lá fora, isso sem fiscalização, sem nada. Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, o queijo tem que ter uma embalagem adequada, um selo, um reconhecimento no Ministério da Agricultura. Então, assim, tem que ter todo um diferencial aí para essa comercialização. Mercados locais e regionais, né? Podemos falar ainda sobre a venda dos produtos industrializados na fazenda, começando na sua própria região, aos supermercados e diretamente ao consumidor, que é a venda de porta em porta em pequenas lojas. Outro caminho para isso são as pequenas agroindústrias, nesses casos laticínios, que compram a produção de vários produtores leiteiros e industrializam os produtos com marcas menos conhecidas, né? Mas de mercado local e regional. Tudo isso é uma forma de agregar valor à cadeia do leite, que torna melhor a rentabilidade do setor e do produtor rural. Esses mercados locais e regionais, a gente tem muito aqui, né? Na nossa região, na nossa cidade, na nossa região, que tem
Aqui o laticínio Scala é um exemplo. Ele vende tanto local, regional e mundial, né? O Brasil inteiro conhece os laticínios Scala. Aqui a gente pode citar aqui na nossa cidade, esse aqui é uma agroindústria de pequeno porte, que abastece local e regional. É aquele iogurte Ligurte, né? Aquele iogurte que ele é aqui da nossa cidade, e ele é vendido local aqui, regional em algumas cidades, e, como se diz, é uma agroindústria, né, que pega de pequenos produtores para essa comercialização. Tecnologias no sistema agroindustrial. Vivemos em um mundo de alta tecnologia, né? E as indústrias têm muito acesso a elas para sua produção, principalmente de alimentos e energia. Vamos conversar sobre a cana-de-açúcar agora, né? Que a gente vai falar um pouco dela, que é a cadeia produtiva, né? Que em uma área plantada de mais de 7 milhões de hectares, produzindo mais de 48 milhões de toneladas de cana, colocamos o Brasil como maior produtor mundial e na liderança de tecnologias na produção de etanol. Então, assim, tenho um grande orgulho sobre isso, o Brasil ser um dos maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar, né? E produção de etanol, mas ainda pagamos caro no produto final. Aqui a gente tem um exemplo, eu peguei até o exemplo da apostila e coloquei o desenho aqui, que mostra certinho o que a produção da cana faz, da cana, o que a gente consegue fazer, né? Da cana a gente produz a vinhaça, a levedura, o etanol, o açúcar, a biomassa, né? Então, olha para você ver, de um pezinho de cana a gente consegue produzir 5 coisas, dessas 5 coisas a gente consegue agregar 9, né? 9 subprodutos, né? A cana é um produto, vem do subproduto, do subproduto. Então, da vinhaça a gente faz fertilizante, produz energia e biogás, né? Consegue fazer. Do etanol, a gente consegue fazer o biodiesel, os alcoquímicos, né? E hidrogênios, que tem que ter etanol. A gente produz açúcar, né? Que é para consumo. Do bagaço e da palha, a gente consegue produzir energia dentro da empresa, igual eu vou citar o exemplo, tanto a Bung, né, que hoje é BP Bioenergética, o Delta, elas conseguem produzir energia para voltar para a caldeira, para se fazer essa energia gerar dentro da indústria, eles não precisar de pagar. Eles produzem etanol, né, e o gás de síntese. Então, olha para você ver o tanto que a gente consegue produtos de um simples pé de cana-de-açúcar. Falo que é maravilhoso essa cultura, é maravilhoso o processo que tem. Eu só não participei só não conheci um laboratório, né, que é uma CTC, um laboratório que produz as variedades de cana, mas eu ainda tenho uma grande curiosidade de querer ir para essa área para ver como é que é. Se Deus quiser, ainda vou conseguir ainda. Então, aqui, ó. Quando vemos todos esses importantes subprodutos originários de um produto agrícola, percebemos que a tecnologia está por trás disso. Mas vale lembrar que, a partir de uma lei que proíbe a queima de palha de cana no campo, a indústria buscou nova utilização para esse subproduto, queimando para alimentar a energia elétrica da produção da usina. Como se não bastasse, comercializam a energia restante no mercado energético brasileiro. Então, assim, foi um grande ganho, né? Tanto para nós, tanto para a sociedade, tanto para
para a atmosfera, para o ecossistema, para tudo, que foi a paralisação da queimada, né? Porque se queimava, se plantava a cana, né? Então, aí, quando ela ia para a indústria, ela já ia queimada para se produzir o álcool e o açúcar. Então, graças a Deus, tivemos uma lei que proibia a queima ali na lavoura, então aí ela tinha que ir. E aí, com isso, a, como se diz, a usina ganhou, porque ela produz energia elétrica para ela e ainda abastece o mundo, ainda abastece as empresas, né? As tecnologias utilizadas da cana-de-açúcar não param por aí. De acordo com o INEP de 2015, pois muitos investimentos são dedicados às pesquisas de novas variedades, com foco na produção de sacarose, né, para a produção de açúcar, em áreas irrigadas ou não, com outros melhoramentos genéticos que alcançam melhor crescimento, na ordem de 1,5% ao ano, variedades transgênicas com resistência a pragas, né, a insetos e herbicidas. Então, assim, a cada ano que passa, as empresas de produção de variedade de cana-de-açúcar vêm inovando para se ter uma grande produtividade no final. Então, hoje em dia, tem cana-de-açúcar que produz X valor de sacarose. Tem cana-de-açúcar que consegue ficar X tempo sem água. Então, assim, está inovando a cada ano que passa. A produção de biomassa para melhorar os níveis de produção de energia. Já existem programas que esperam atingir uma produtividade maior que 200 toneladas por hectare, com até 33% mais de fibra e 5% mais de açúcar. Outra evolução tecnológica na produção de cana foi o desenvolvimento do plantio mecanizado, com o uso de mudas pré-brotadas com equipamentos, tecnologias de viveiros de produção dessas mudas e equipamentos para a realização dessas operações, o que otimiza o preparo do solo, tornando o espaçamento mais preciso. O que acontece? Essa utilização de mudas pré-brotadas, eu participei uma vez só de um plantio, mas esse plantio foi, querendo ou não, na hora que foi colocar as mudas foi manual. Eu lembro que a gente fez manual. Não, a gente não conseguiu 100% mecanizar, porque tem uma. Eu vi na internet, depois vocês procuram ver, plantio de feno, de muda de feno. Vocês procuram, é uma propriedade em Unai, aqui em Minas Gerais. Vocês procuram lá, feno dama. Eu vi um plantio assim, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas é só para exemplificar, porque da cana-de-açúcar eu não vi especificamente, mas eu vi do feno, o plantio mecanizado, de mudas pré-brotadas. Achei bastante interessante. A agricultura de precisão também melhora a implantação do canavial, mapeia a produtividade e reduz o uso de insumos no ciclo da lavoura. A colheita também evoluiu com novos maquinários e o corte da cana. Seu carregamento do campo e transporte até a usina teve, né, resultados até na recuperação da palha, na produção de energia. É interessante que esse estudo do caso de tecnologia para cana-de-açúcar, para podermos verificar que a questão não é só industrial, mas também da integração de toda uma cadeia no sistema, né, agroindustrial da produção agrícola. Vamos lá. O que acontece? A cada ano que passa, a gente já está quase finalizando já, vou só dar um resuminho aqui, que nessa parte eu aprofundo mais, porque é uma área que eu já trabalhei. Então, assim, a cada ano que passa, se, se investe mais em tecnologia. Hoje em dia a gente tem, antigamente, quando eu comecei no meu ramo profissional,
A gente tem um controle biológico, ele é feito até hoje, ele não é descartado, que é o feito com cotésia, só que utilizava-se o ser humano, né, para se soltar esses insetos no canavial. Hoje em dia eles são feitos com drones, hoje em dia não se usa mais as pessoas, e geralmente tem equipes especializadas para fazer isso. Vamos supor, o laboratório que te vende, ele já tem a pessoa para soltar, então você não precisa nem de pessoas para isso, você vai ter pessoas para controle, para ver se foi eficaz, se não foi, ainda se tem. E a maioria das irrigações, a maioria das pulverizações também são feitas com aviões, né? Se pulveriza praticamente 100% com avião, não, não utiliza mais os uniportes. Os uniportes utilizados hoje em dia é só para aplicação de adubo ou algum produto, muito raramente se usa para aplicação de controle, né? Se usa mais a aplicação aérea. E as grandes tecnologias, tanto no maquinário de plantio, mas ainda precisa muito se melhorar no maquinário de plantio, porque ainda se machuca muito a muda é muito machucada ainda, até chegar lá no suco de plantio. Então ainda tem que se melhorar muito nos equipamentos de plantação, nas plantadeiras. E na colheita, eu falo que as inovações tecnológicas também estão muito grandes, eu falo que está bonito de se ver. Mas ainda tem muito, danifica-se muito a lavoura, né? Ainda tem esse grande prejuízo. Eu falo que 100% sem impacto o canavial não fica. Ele sempre tem que ter um impacto ali no final, certo? Então, eu espero que todos tenham, espero ter contribuído, né, para o conhecimento de todos aí nessas 3 aulas que a gente teve sobre agroindústria, né? É uma evolução a cada ano que passa, está se evoluindo mais, com maquinários, com tecnologias, né? Então, tanto o produtor rural quanto o dono da agroindústria, ele tem que se alavancar nesse mercado, né? A gente tem que caminhar junto para a gente ter tecnologia, para ter produção e para ter um grande, como é que eu falo? Um grande retorno, né? Um lucro, né? A gente ter um lucro melhor. Espero que eu tenha contribuído, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tenham todos uma boa noite.